Temos agora uma terceira pessoa que estará na mesa apresentando, que é o aluno Silvio, que trará a temática a partir da análise dialógica do discurso sobre um aluno surdo dentro da educação básica. Então, Silvio, você tem 20 minutos, uma boa apresentação. Ok. O enquadramento tá bom? Então, uma boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade de participar do SPA. Posso começar? Então, meu nome, como a professora Neiva falou, é Silvio. Esse é o meu sinal. A minha orientadora é a professora Neiva, de Aquino Albres. E o tema é sobre análise dialógica do discurso, com foco no aluno surdo que... entrevistas que foram realizadas com alunos do 5º ano na educação básica. Por favor, próximo slide. Bom, o foco que eu trago hoje é na análise dialógica do discurso, mas eu ainda estou em processo de pesquisa do mestrado, né, minha dissertação, ainda não fiz as minhas entrevistas, então eu trouxe um texto, né, uma pesquisa da Cristina Lacerda, esse é o sinal dela, acredito que seja esse. Eu peguei um texto dela, uma pesquisa que ela publicou no ano de 2007, ali no slide negrito é o título do texto dela, então, em que ela levantou informações numa sala de aula inclusiva, na Escola da Educação Básica. A Cristina Lacerda, ela é professora pesquisadora da UFSCar, e essa pesquisa foi publicada em 2007. Então, eu ainda não fiz as entrevistas, como eu disse, na minha pesquisa, mas eu utilizei o corpus de que ela usou, então, usando como referencial teórico-metodológico a análise dialógica do discurso, a gente pode fazer análise de excertos, né, de discursos em que a gente pode pensar em 3 aspectos. Esse instrumento metodológico não pode ser considerado como algo pronto, no sentido de que a gente, de categorização dos dados, a gente tem que partir de um posicionamento reflexivo do que eles trazem, e ideológicos também, entendendo as interlocuções sociais e culturais. Então, para encontrar um caminho, um percurso metodológico que possa ser desenvolvido durante a pesquisa, com base nesses discursos, e a ADD, ela ajuda a entender esses dados, esses corpos, para que as pesquisas que se baseiam nesses elementos possam ser melhor realizadas. A Lacerda, então, nessa pesquisa, nesse texto que eu analisei dela, ela foi até uma escola de educação básica, observando uma turma de 5º ano. Então, eu aproveitei esse corpus, né, em que ela entrevistou alunos surdos e alunos ouvintes. Então, eu me baseei na metodologia de ADD para entender o que está por detrás, né, que aspectos ideológicos a gente pode perceber dessas entrevistas. E, principalmente, entender uma realidade subjacente que emerge desses discursos. Então, ou seja, como eu disse, essa realidade que está por detrás ali do que ela observou e dos discursos que ela analisou. Então, a análise que eu trago a respeito desse corpus é que a ADD, como metodologia, nos ensina, nos orienta, né, nos auxilia a entender as realidades,
no caso desse específico da Lacerda, ela entrou na sala de aula, ela observou as aulas acontecendo, e no segundo momento ela fez entrevista com um aluno surdo, com 2 alunos ouvintes e um intérprete, e ela percebeu alguns aspectos divergentes do que ela havia observado. Então, haviam diferenças, de fato, então por isso é importante usar o processo analítico dialógico do discurso, porque é possível observar esses elementos não ditos, que estão nas entrelinhas, vamos dizer assim, do que os discursos dizem. A transcrição das entrevistas que ela fez, então a gente percebe a partir disso que Lacerda fez entrevista com essas 4 pessoas, com um aluno surdo, com 2 alunos ouvintes da mesma turma e com a intérprete, então ela entrevistou essas 4 pessoas. Sobre os discursos dos ouvintes, o que é positivo observar é que os ouvintes falaram, por exemplo, interessante que a gente esteja numa sala com um aluno surdo, é bacana que haja a presença da língua de sinais, isso pode ser visto como aspecto positivo da inclusão desses alunos, certo? Então, é entendido dessa forma. Próximo slide, por favor. Então, aqui nesse slide, a respeito do que a gente pode concluir, a gente identificou que, especificamente sobre o que está subjacente nesses elementos textuais, nesses discursos, é que os ouvintes não dominavam a língua de sinais. Então, na entrevista, o aluno surdo pensava que todos os ouvintes sabiam Libras, por haver uma comunicação informal, mais básica, mas, na verdade, não. Os ouvintes sabiam apenas alguns sinais, um vocabulário mais básico, e então os surdos mas a perspectiva do surdo é que ele pensava que os ouvintes, sim, sabiam Libras. Bem, e, de fato, há uma certa limitação, a dificuldade do aluno surdo de interagir com os alunos ouvintes, mas ele próprio, como participante da pesquisa, em seus discursos, não compreendia isso, não via dessa forma. Também, esse surdo não se sente incluído, né? Ele se sente parte da sala, ele se sente socializando com os colegas, só que, na realidade, o que nos informa, de fato, a partir da análise dialógica do discurso, é que não, porque a comunicação, essa interação não tinha, ela acontecia de forma muito superficial. Os alunos não eram fluentes, então, mas o próprio surdo não percebia, ele se sentia parte da turma, porque os ouvintes o tratavam bem, havia um respeito, o cumprimentavam, então, é isso, o que a gente pode concluir. Então, foi isso que eu identifiquei, que identificamos a partir da análise dialógica desses discursos. Então, próximo slide, são as minhas referências. É isso. As minhas referências, ok. Então, muito obrigada, Silvio, por sua apresentação. Você trouxe um pouco de como tem utilizado a metodologia de análise dialógica do discurso e como é possível ver que discurso não é só o que a pessoa fala, mas aquilo que está também por trás disto que é dito, né, dentro desta relação dialógica com a sociedade. Então, é muito importante trazer esses aspectos para que se possa perceber tudo que está posto nesse discurso mais amplo.